Boa tarde, caros internautas que nos acompanham por esta transmissão, que acompanham esta transmissão por meio dos nossos meios de comunicação. É com grande alegria que hoje nós estamos aqui na casa do Dr. Sabino Barbosa, que é o nosso advogado, também o nosso ministro da Eucaristia. Queremos desde já agradecer a oportunidade de estarmos conversando com o senhor e que o senhor tenha aberto as portas também na casa do senhor para que nós pudéssemos fazer essa transmissão, de certa maneira, uma vasta liberdade para podermos debater sobre o assunto que neste mês de maio vamos vivenciar, que é a festa do Divino em diversas maneiras, né? Ou seja, a partir de hoje nós teremos com o relato dele e também do Eduardo, que aqui se encontra presente. Muito obrigado pela presença, Eduardo. A partir de hoje nós vamos iniciar uma série de transmissões falando sobre como foi a vivência da festa do Divino com os diversos imperadores do ano de 1990 até a atualidade. Nas nossas transmissões que vão seguir, cada família vai relatar a oportunidade que teve de estar sendo responsável pela festa do Divino. E no dia de hoje nós vamos falar um pouco historicamente sobre a festa do Divino, sobre a coroa do Divino, sobre as cavalhadas e também sobre os imperadores que passaram antes dos anos de 1990, né? Então, desde já, vocês podem também acompanhar, e quem tiver perguntas também podem já, com o decorrer do tempo do mês de maio, podem ir questionando, fazendo, e nós vamos em diversas transmissões também respondendo as perguntas e as dúvidas que vocês tiverem, né? E assim nós queremos então iniciar pedindo ao Dr. Sabino que possa nos contar, segundo a sua experiência desde criança, sobre a festa do Divino Espírito Santo, a vivência, sobre os padres da época, sobre os imperadores da época. Então agora com a palavra o senhor, Dr. Sabino. Muito obrigado pela confiança e também pela simpatia que vocês têm para conversar com a gente, né, a respeito da festa do Divino. Bom, em se tratando de imperadores anterior ao ano de 1990, eu posso dizer alguns acontecimentos, né, que aconteceram desde o ano de 1951 daí para cá. Eu tenho lembranças de que no ano de 1951, o imperador da festa do Divino foi Francisco Arruda, conhecido por Sachiko. Ele era fazendeiro e alugou a casa da dona Tiola, que era uma sua tia, ou parenta, não sei, aí na Rua da Prata. Meu pai tinha uma casa à frente, número 4. Então no ano de 1951 nós viemos aqui para participar da festa. Recordo bem que os foguetes, chamado fogo de rabo, aquele que tem aquele pauzinho, aquela haste, foram trazidas, feitas por Tatão, que era uma da família Afonso, que fabricava pólvora e confeccionava esses fogos. Eram muito interessantes e usados. Eles foram armazenados numa garagem ao lado da casa número 4, que era de meu pai, em frente à casa da dona Tiola, onde o seu Francisco estava arranchado durante a festa. Bom, então houve muito cuidado, dado o fato de que não poderia passar alguém perto, porque poderia sair alguma faísca e iria
haver um incêndio, né, nos fogos. Isso trouxe uma certa preocupação. E sei também que naquele ano houve cavalhadas. As cavalhadas de antigamente eram feitas no Largo da Matriz. Isso as pessoas mais antigas, né, mais de idade, podem se lembrar. E essas cavalhadas eram concorridas quase que só pelos familiares das famílias aqui da cidade. Não tinha o turismo como hoje. Então ficava poucas pessoas. Os camarotes eram do lado da matriz, faziam fundo com o fundo da matriz. Interessante que as festas extras, ou seja, as festas profanas, constituíam em carrossel, que a família de meu pai, que nós tínhamos 5 irmãos, juntamente com a família do seu Liberalindo, que morava aqui na fazenda Marighella, os filhos também da idade nossa, participavam desse carrossel, que era o movimento que tinha na festa. E uma e outra barraquinha, que vinha de Anápolis. E quem era o salveiro, que dava tiros de fogo, de toco, era o seu Joaquim, não sei se Joaquim ou Benedito, Benedito, que esqueço o nome dele, Benedito Filogômio, deveria Flor Gomes, mas suponho que seja Flor Gomes, mas era chamado por Benedito Filogômio. Muito bem. E assim transcorria a festa, né? Os cavaleiros usavam vestimentas simples, vestido como se fosse uma vestimenta de um policial. Os mouros vestiam de vermelho, um cap vermelho, e os cristãos vestiam de azul, um crepe, ou seja, um cap na cabeça também azul. Só os reis é que usavam a vestimenta com a capa. Mas tudo era cavaleiros comuns. Isto que eu me lembro desta festa. Agora, se tiver uma outra pergunta a respeito, não sei quais, eu poderia falar. Sim, doutor Sabindo. Seguindo um pouco esta linha de pensamento que o senhor acaba de nos transcrever nesta transmissão, uma pergunta que vai interessar muito aos nossos internautas e até mesmo aqueles que são amantes da própria história e sobretudo da história de Pirenópolis, é o fato, quero que o senhor narre para nós o fato, as diferenças e igualdades da festa do Divino, da época do Senhor para a atualidade. Bom, essa diferença é muito grande, porque na festa do Divino de antigamente, as pessoas se preocupavam com o religioso, ou seja, com a religiosidade. Então aquilo era feito com muita fé, com muito amor, com muito carinho. As famílias todas se empenhavam em prol desta festa. Não tinha comércio e nem outras atividades que fossem contra os princípios religiosos, cristãos, né? E então a diferença é muito grande. Não havia dinheiro para pagar as custas dos cavaleiros, não havia esse movimento todo que hoje existe. Essa diferença é notória. Ao passo que as festas de hoje, bem como o número de mascarados, né? Ficou uma coisa assim, até impossível de participar da festa, dado o aumento do número de mascarados. Eu não sou contra mascarado, mas com uma certa ordem, porque eu tenho que o mascarado é uma grande desordem, se a gente vê. Não sou contra, como eu digo, mas que deveria ser uma coisa diferenciada, ou seja, mais cuidada. Eu me lembro bem que haviam poucos mascarados na época, e as máscaras eram feitas com muita arte, com grandes chifres, né? Todas enfeitadas. Os cavaleiros saíam
enfeitados com peças naturais, como por exemplo, havia folhas de São Caetano, né, nos arreios, uma coisa inédita que aparecia nos cavaleiros. E não tinha esse algo assim de mostrar, de sustentação, de riqueza, não tinha nada disso em relação aos mascarados. Se bem que eles eram inventivos, inventavam várias artes para se apresentar no campo de cavalhada, né? Eu lembro bem do Luciano Curado, né? Que trazia coisas diferentes e que agradavam. Então há essa diferença muito grande. Sim. Perguntando agora para o Eduardo, quem foi o primeiro imperador da festa do Divino e o ano também em que ocorreu a primeira festa do Divino? Quem trouxe a festa do Divino para o Brasil e também para a nossa cidade de Pirenópolis? Bem, boa tarde a todos os internautas, boa tarde, doutor Sabino, boa tarde, Padre Wellington. Então, padre, a festa do Divino ela é bem antiga, ou seja, ela surgiu na Europa, na verdade, né? E ela foi trazida para o Brasil pelos nossos colonizadores portugueses. Ela chegou aqui no Brasil quase no final do século XVII. Aqui em Pirenópolis, segundo Paulo Bertrão, grande historiador goiano, ela é bem antiga também. Mas nós começamos a registrar a festa com documentos, com livros, a partir do ano de 1819, aonde que há um registro, aonde que fala das primeiras novenas dentro da nossa centenária matriz de Nossa Senhora do Rosário, né? Quase 300 anos, me corrijo. E aí o que acontece? Se eu não me engano, é Capitão Teixeira, o primeiro imperador. Coronel Joaquim da Costa Teixeira. Teixeira, então não estou errado ainda não. Teixeira. Então ele foi o primeiro, então, imperador da festa, o primeiro a ser nomeado. E aí o que acontece? A festa do Divino nossa, com esse registro de 1819, ela começa então a se preparar. E ela começa a tomar um fôlego maior no ano de 1826, quando então Padre Manuel Amâncio da Luz, quando festeiro da festa, imperador, manda confeccionar uma salva, um cetro e uma coroa, em honra ao Divino Espírito Santo. E ali começa então a devoção ao Espírito Santo maior. E nesse ano, quando então ele é imperador, ele introduz aqui na cidade de Pirenópolis, antiga Meia Ponte, as primeiras cavalhadas, no fundo da matriz, dentro da igreja, aliás, ou seja, para mostrar que é uma festa religiosa, aonde que 12 cavaleiros mouros, 12 cavaleiros cristãos, representando então a Batalha de Lepanto, aonde o Papa Urbano II convoca Carlos Magno para retirar então os mouros que tinham invadido o sul da Europa, a Península Ibérica. E então Carlos Magno vai com os soldados, com os 12 pares de França, para tentar então fazer um acordo antes do derramamento de sangue. E aí o que acontece? O Papa dá um salvo-conduto através da rendição dos mouros, através do cristianismo. Por isso que no segundo dia das nossas cavalhadas aqui em Pirenópolis, acontece então a prisão e a rendição, onde o rei mouro aceita ser convertido com as águas do santo batismo. E ali depois que acontece o batismo, acontece então a despedida de campo. Ou seja, os cavaleiros, tanto o cristão quanto os mouros, saem pelo Castelo Azul, a igreja. Ou seja, estão saindo. São todos cristãos, são todos irmãos. Mostrando assim a força do Espírito Santo sobre os cavaleiros. Mostrando para nós, cristãos hoje, a força do Espírito Santo, a unidade, a união, aonde que deve ser correspondido com fé e amor. Sim, uma colocação interessante que o Eduardo acaba de fazer é o fato do padre Manuel Amâncio da Luz, um padre
ser imperador do Divino Espírito Santo, né? Também nessa transmissão, entre as nossas perguntas, eu vou também enunciando o nome dos imperadores, desde o primeiro até o ano de 1989, para que nós possamos conhecer pelo menos o nome daqueles que foram. E nós vamos ver, como nesta primeira ressalva de imperadores, que vários padres foram, né? Então nós temos no ano de 1819, Coronel Joaquim da Costa Teixeira, primeiro imperador da Festa do Divino. E segue-se os anos. O segundo imperador, Padre José Joaquim Pereira da Veiga. O terceiro, Major Fidêncio Graciano de Pina. O quarto imperador, Padre Joaquim Gonçalves Dias Gulão. O quinto, o que deu nome ao nosso colégio, né? Joaquim Alves, Comendador Joaquim Alves de Oliveira. O sexto, Capitão José Francisco de Camargo. Sétimo, repetiu-se o imperador, Capitão José Francisco de Camargo. O oitavo imperador, o autor, né, o responsável pela coroa, a salva e também o cetro, Padre Manuel Amâncio da Luz. Depois, o nono imperador, no ano já de 1927, o alferes Aleixo Antônio. Depois vem alferes Domingos José de Sá. Depois, o 11º, mais um padre, Padre Feliz Alves de Amorim, já no ano de 1829. Depois, no ano de 1830, o 12º imperador, vai se repetir o Comendador Joaquim Alves de Oliveira. No ano de 1831, 13º, Padre Manuel Amâncio da Luz, novamente o padre, o autor da coroa do Divino, se torna imperador. O 14º, Capitão Braz Luiz de Pina. 15º, Padre José Joaquim Pereira da Veiga. 16º, Major João José de Couto. 17º, Alferes Antônio José Pereira. 18º, Tenente Coronel Francisco José Guimarães. É interessante, até os militares também se tornavam imperadores, né? Pelo que relata aqui a listagem dos imperadores, tivemos alguns membros da Polícia Militar que estiveram presentes também e que estiveram à frente da festa. 19º, Professor José Inácio do Nascimento, é parente seu? Deve ser, padre. 20º, Alferes Antônio Manuel de Campos. 21º, Tunico Coelho Magalhães. É o Tunico do padre? Não. Não é o Tunico do padre ainda. Desculpe, Tinoco, não é Tunico, é Tinoco, perdão. 22º, Alferes Manuel de Faria Albernaz. 23º, Alferes Francisco Mendes Vieira. 24º, Tenente Francisco da Costa Brandes. 25º, Alferes Martim Coelho de Magalhães. 26º, Alferes Francisco da Chaga Macedo. Os alferes da bandeira, ou não? Não é o mesmo? Quando se fala desses alferes? Não, padre, porque havia também os alferes da intendência. Nós tínhamos aqui a guarnição, né, a intendência, que ficava ao lado da igreja matriz, abaixo da casa do seu Gastãozinho, né, hoje que é a casa do seu Gastãozinho da Dona Aninha, e o tempero do Rosário. Ali funcionava então a intendência, a antiga casa de Câmara e Cadeia. 26º, Alferes Francisco das Chagas Macedo. Alferes Domingo Alves de Almeida. Tenente Antônio Joaquim de Oliveira. Alferes Bernardo de Souza Lobo. Tenente Antônio Tomás de Aquino. Capitão Braz Luiz de Pina. Capitão José Gomes de Siqueira. No ano de 1851, Justino Cândido Batista. Alferes Braz Luiz de Pina. Tenente Antônio Gomes de Siqueira. Alferes José da Silva Carvalho. Tenente Boaventura José de Oliveira. Manuel da Costa Marques. Alferes Domingos Gonçalves da Costa. Capitão João Floriano Mendonça. Se pode observar também pela listagem
que se repetia alguns imperadores, né? Ou seja, a devoção era tão grande que queriam repetir novamente a presença e a condução da festa, né? Tenente Antônio Gomes de Moraes, Alferes Luiz Manuel Moreira Farinha, Capitão Luiz de Souza Lobo Fleury, Tenente Gonzaga Jaime de Sá, Capitão Manuel Barbo de Siqueira, Capitão Roque José Pereira da Silva, Professor João Bonifácio Sardinha de Siqueira, Capitão Luiz de Souza Lobo Fleury, Major Antônio Tomás de Aquino Correia, e no ano de 1868, o 50º imperador Timóteo Coelho de Magalhães. Então, essa é a primeira listagem. No decorrer da nossa transmissão, vamos listar mais alguns imperadores. Bom, nós sabemos que o registro dos padres em Pirenópolis foi no ano de 1732, pela colocação dos imperadores, no ano de 1819. Então, os padres chegaram antes, só depois. Primeiro os padres vieram, depois que tiveram aí o início da festa. E qual era a relação da festa do Divino com os padres da época? Qual é a relação, ou seja, o paralelo que você pode nos apresentar? Claro, nós vimos que alguns padres eram imperadores, mas como era a vivência cotidiana dos padres em relação à festa do Divino e em relação às famílias que estavam à frente da festa do Divino? Sim, padre, a gente pode estar afirmando, né, colocando, primeiro que o imperador, ele, no dia de Pentecostes, acontece o sorteio. É colocado o nome daqueles, né, na cumbuca, na capanguinha, aonde era primeiro sorteado o nome e depois a função, né? São 5 mordomos e compete então a outra função, a de imperador. O imperador naquela época, quando o Espírito Santo escolhia ele, no dia de Pentecostes, ele era agraciado. Era uma das pessoas que tinha a maior tutela responsável dentro do nosso município de Pirenópolis. Acontecia uma briga dentro de casa, acontecia uma desordem, logo o pai ou a mãe corria atrás do padre. O padre já falava: vai atrás da coroa do divino. O imperador então levava a coroa do divino naquela residência. O Espírito Santo ali habitava, parava a desordem. Ou seja, o imperador do Espírito Santo era escolhido por Deus. E naquele ato, ali, logo após o sorteio, ele já era pessoa também responsável. Ele tinha tanto poder que no dia de Pentecostes, ele ia até a cadeia e tinha o poder de soltar um preso. Para ficar durante a festa com ele. Era um gesto nobre. Quando Carlos Ercílio Curado foi imperador, ele pegou a coroa do divino e foi no bairro do Alto do Bonfim, que tinha um apelido feio na época, era chamada Vila Cebosa, que era uma vila feita pelo governo. E lá ele andou com a coroa do divino e distribuiu os mantimentos que sobrou da sua festa. Relatos também da sua irmã, Dona Maria Lúcia Curado. E foi uma emoção tão grande, tanto para com ele quanto para a família, que ele transformou, chorando no dia. É uma emoção muito grande, como a gente também recorda do nosso coordenador da Pastoral do Dízimo, o seu Raimundo. Ele foi imperador 1 ano, o nome ficou na sorte, depois de pouco tempo caiu o imperador de novo, o seu Raimundo. Então, ou seja, o Espírito Santo, ele molda tanto as famílias, e a relação da igreja com o imperador é unânime, caminhando juntos. Por isso que hoje, como o Dr. Sabino usa as palavras dele, a festa houve uma modificação muito grande. Ou seja, o dinheiro não é mal, o dinheiro é bom. Mas nós devemos fazer a nossa festa. Nós devemos manter a nossa identidade cultural. Ou seja, usando palavras também
de um grande outro escritor goiano também, Dr. José Mendonça Teles, já falecido. Ele fala que toda cultura que se fecha em torno daquilo, ela se morre. Ou seja, querendo ou não, há influência externa dentro da festa. A festa ocorria atrás da igreja. Chegou um ponto que não tinha mais condições da festa ser ali atrás. Imagina hoje, aquele tanto de gente, aquela poeira na matriz, imagina. Não tem condições. Imagina daquele tanto de tiro de toco, as imagens iam cair e rachar aquela igreja inteira hoje. Então não temos mais aquela estrutura. Então a festa ela evolui. Ou seja, antigamente somente os reis usavam a capa. Hoje, do rei até o soldado serra-fila, todos usam capa. Houve uma modificação na festa. Eu acredito que tudo que vem para melhorar é benéfico. Mas infelizmente hoje nós não podemos deixar nossa festa virar comércio. A parte importante da festa, nós devemos lembrar que ela foi criada pela igreja. A igreja é a detentora maior junto com a comunidade da festa. E o imperador, ele caminha junto com a igreja. Porque foi escolhido por Deus, pelo Espírito Santo, ali conduzir. Você falou da mudança da vestimenta dos cavaleiros. Saberia nos relatar o porquê houve essa modificação, de antes só os reis usarem capa e agora todos usarem a capa? Na verdade, padre, leva em consideração também a parte econômica. Antigamente eram vestes militares. Tem um relato também das irmãs Flores, da dona Luzia, da dona Antônia Flores aqui da cidade, do restaurante As Flor, que quando então o irmão dela saiu festeiro, ele houve uma tragédia na cidade, assassinaram o irmão delas. E o pai então morava numa fazenda próxima à cidade. Então eles vieram, alugaram uma casa na rua direita para fazer a festa. E segundo o relato da dona Luzia, né, ela fala para mim, contando para a gente também, ela afirma que naquela época era tão difícil que não tinha nem espada. Elas iam no exército pedir espada emprestada para ter a cavalhada. Porque nem toda festa do divino tinha cavalhada. Se o imperador não quisesse, não tinha cavalhada. Por isso que há vários relatos na história que tinha cavalhada e tinha ano que não tinha cavalhada. Porque o imperador dependia da parte econômica. E geralmente tirava do próprio bolso, junto com a comunidade, para promover a festa do divino. Então a comunidade unia para ajudá-lo. Por isso, então, temos as folias. Além de ser uma catequese que gira todo um município, ela arrecadava donativos para entregar, então, para o imperador, para promover a festa do Divino Espírito Santo. Então, gera muito a questão econômica também do cavaleiro. Ou seja, geralmente deixavam a parte mais luxuosa, as vestimentas, para os reis. E com o passar do tempo, foi aumentando o gosto de todos poderem participar da festa. Hoje, para se tornar cavaleiro, precisam do voto dos 2 reis e dos 2 embaixadores. Houve uma vaga, saiu um cavaleiro. Então, no dia da Páscoa, no domingo de Páscoa, faz-se uma reunião às 15 horas, depois do queima do Judas, na residência do imperador. Então, ali, reúne-se todos os 24 cavaleiros. Um cavaleiro, houve a desistência, saiu. Foi comunicado o rei aonde ele corria. Se era soldado cristão, falava o rei cristão. Se era soldado mouro, falava para o rei mouro. Então, reuniam-se os 4 cabeças. Ou seja, o rei cristão, o rei mouro, o embaixador cristão, o embaixador mouro. E ali, então, havia-se então uma lista de pretendentes àquela vaga. Avalia-se o critério, se é um bom cavaleiro, se tem religião. E então é apontado fulano. Então, aquele fulano, então, corre naquela vaga. Assim funciona. Então, lembra-se muito a parte econômica das vestimentas. Lembrando também ao doutor Sabino que também eram vestes militares com o passar do tempo. Correram também como militares aqui, as primeiras festas também. Concluindo aí sua fala, uma curiosidade, quais são
não vamos dizer patente, mas qual é a ordem e o nome que se dá a esta hierarquia dentro das cavalhadas? Padre, começa com o rei, com o embaixador, primeiro soldado, até o último, que é o serra-fila. O nome dos todos os cavaleiros? Não, o nome da função que eles exercem dentro da cavalhada. Aqui, padre, o rei, embaixador, primeiro soldado, segundo soldado, terceiro soldado, quarto soldado, quinto soldado, sexto soldado, sétimo soldado, nono soldado e, por fim, o soldado serra-fila. Que é o mais novo que entra, né? Geralmente sim, padre, não é o mais novo. Por exemplo, eu tenho 40 anos. Eu quero correr cavalhada. O mais novo que entra nas cavalhadas, sim, né? Sim, aí fica como serra-fila. Isso, então. Doutor Sabino, sabemos que o senhor já é ministro há 43 anos. E o senhor vivenciou muitas novenas do Divino, até antes de ser ministro e depois de ser ministro também, muitas novenas. Como era o rito, como eram as novenas da época do senhor da época do senhor antes de ser ministro, também já depois de ser ministro? Bom, padre, houve realmente uma modificação muito grande. Porque antigamente, né, no tempo de padre Tennyson e outros padres, havia novena, não havia missa. Então se celebrava a novena do Espírito Santo. E a missa era celebrada na parte da manhã, mas na hora da novena era a novena. Aí a novena toda era cantada em latim, como ainda é hoje, né? E tinha essa diferença. No domingo, como é também, a missa era cantada em latim, como ainda é hoje. Então tinha essa diferença. Isso perdurou até no final do século XX. Daí para cá houve uma modificação. Agora o porquê eu não sei. A partir de que ano começaram a ter as missas na novena do Divino Espírito Santo? Olha, eu não sei a data exata, mas no tempo do padre, que era vigário aqui, o padre Joel, então houve uma modificação. E parece que ele não gostava, não sei porquê, o motivo dele, né, o respeito. Ele era muito amigo meu, ainda somos amigos. Eu gosto muito do padre Joel, da sua franqueza, da sua posição, né? Bom, tem as coisas dele, mas cada um temos as nossas. Então ele modificou, né? Ele não gostava, por exemplo, da coroa. Ele não aceitava a coroa do Divino. Então tinha esses detalhes, né? Agora eu não sei precisar bem a data que houve essa modificação. Mas os mais antigos ainda reclamam isso, né? Então, antigamente, a novena era dentro da missa? Não. Não. A novena era novena. Novena. Mas quando passou a ter missa, a novena se fez dentro da missa, depois ela foi tirada. Ficou só a novena, depois a missa? Não. Que eu me lembro, quando eu era menino e desde até no final do século passado, à noite havia novena. A missa eu não sei a hora que se celebrava, deveria ser na parte da manhã. Mas à noite havia novena. E a novena era cantada como é hoje ainda, mas só novena. E as orações da novena, terminada a novena, acabou. Isso. Algumas famílias de imperadores que nós entrevistamos falaram que se tinha também, me parece, pelo relato de algum deles, que se tinha dentro teve um período que teve a missa e teve a novena dentro da missa que era celebrada. Se eu não me engano, um pouquinho antes de Padre Joel, parece que tinha-se isto. Na época de Frei Primo Carrara, parece que tinha missa e dentro da missa novena. E depois de Padre Joel é que parece que colocou-se a novena antes da missa, né? O senhor lembra, se recorda? Eu me lembro bem disso, padre, que quando a gente ia para a novena, a gente assistia a novena. Agora, se tinha missa também antes, ou a novena era dentro do celebrar a missa, isso eu não me lembro, eu não sei explicar, mas certamente deveria ser também. Sim. Doutor Sabino, o senhor se recorda quais eram os dias que aconteciam as cavalhadas antes? Olha, eu sei que dá muito,
As cavalhadas eram domingo e segunda-feira. Agora, o da terça-feira, eu não me lembro, né, se tinha cavalhada em terça-feira, quando eu era criança. Mas eu sei que depois de um tempo, eu me lembro que foram os 3 dias, domingo, segunda e terça, né? Os 3 dias. Agora, no início, eu não me lembro se tinha uma terça. Mas eu me lembro bem que tinha domingo e segunda. Não sei se terça-feira existia. E também quando se apareceu a terça-feira também. Com cavalhada eu não me lembro. Escutando alguns relatos de alguns imperadores que também já passaram, eles falavam que teve um tempo também na história que as cavalhadas eram segunda, terça e quarta. E o domingo era só o dia do divino, tirava-se o dia para o divino Espírito Santo. Então as cavalhadas eram segunda, terça e quarta. Depois é que houve essa modificação que o senhor colocou, né, já no início, que veio a modificar as cavalhadas, passando as cavalhadas para a parte da tarde do domingo do divino, né? E o senhor poderia relatar um pouquinho a participação, doutor Sabino, do povo nas novenas e também a participação do povo nas cavalhadas? Não, a participação das novenas era muito bem participada, né? A igreja ficava sempre cheia, né? Toda a vida o pessoal gostou, né, das novenas. E era muito participada as novenas. Também as cavalhadas. O povo de Perinópolis tinha os seus camarotes, né? Inclusive meu pai tinha um camarote, como quando era realizada no largo, né? Tinha o camarote. Mas era só o povo da cidade, não tinha gente de fora que viria, não. Vinha alguns comerciantes, você vendia maçãs e outras coisas diferentes que aqui não existia. Mas era o povo da cidade. Agora, o participar das novenas e das cavalhadas, todos participavam, né? E muito. Escutando alguns... Eduardo, agora pergunta para o Eduardo, né? Como se dava a escolha dos camarotes das famílias, seja no Largo da Matriz, seja hoje no Campo das Cavalhadas? Como se dá a escolha e como se dá também a questão de todo o cortejo para o Campo das Cavalhadas hoje? Sim, padre. Então, o que acontece? Há relatos, né? Não tem um documento oficial, mas há relatos que falam que o camarote do centro é o imperador. O camarote do centro é o imperador. Do outro lado é o da banda de música, do lado direito. E o lado esquerdo, né, é o do prefeito, que também é uma autoridade. Então, é o do imperador, da banda e o do prefeito. E aí, do lado da onde começa o campo cristão, começa o rei cristão, o embaixador e segue até o serrafila. Do outro lado, a mesma coisa, dos 12 cavaleiros. E aí o que acontece? As famílias tradicionais, elas iam e montavam o seu camarote, tinham o seu espaço ali, aonde eles podiam confeccionar o seu camarote. Tanto é que eu acho que o doutor Sabino deve relembrar também, o meu avô Chicão era dono de quase todo o fundo do hoje estádio, arena, né, das cavalhadas. E aí eu me recordo quando criança que havia muitas vagas do lado de cima, inclusive sou vizinho do doutor Sabino de camarote. E aí o que acontece? Havia muitas vagas do lado de cima. Então naquela época a pessoa que quisesse fazer o seu camarote sendo pirinopolina era ortogado, tinha esse direito de fazer o seu camarote. Hoje, com o crescimento da festa, como é limitado, somente aquelas pessoas que têm o seu camarote. E hoje é organizado, então, pela prefeitura. Então, busca-se, faltando uns 10 dias, na garagem da prefeitura, o seu número do seu camarote, e ali tem a sua vaga já garantida. Por exemplo, minha família tem, o meu pai tem o seu camarote. Na falta dele, vem para mim e para minha irmã. Na minha falta ou da minha irmã, vai deixando para a família, né? Ou seja, um camarote que a gente também deixa para a nossa família.
Hoje, antigamente, as pessoas costumavam fazer, alugar o camarote porque tinha espaço, mas hoje é proibido, somente as famílias da cidade. Por isso foi construída aquela arquibancada na frente dos camarotes das autoridades, aonde que então senta-se a população e os nossos queridos visitantes. E padre, o senhor falando sobre o cortejo do imperador, eu ouvi relatos de um amigo, que também foi imperador da Festa do Divino, o senhor Valdo Lúcio, ele me relatando, né, que quando foi imperador, ele fez a procissão do Divino. Ou seja, às 8 da manhã acontece o cortejo do imperador, ou seja, a banda de música e os grupos folclóricos buscam na residência o imperador até a igreja para a missa do Divino Espírito Santo, a missa de Pentecostes, às 9 da manhã, aonde que é toda orquestrada pelo nosso querido coral, Orquestra Nossa Senhora do Rosário, né? E aí o que acontece? Acontece ao final da missa, o sorteio, tudo, volta-se o imperador à sua residência, aonde que é distribuído então as verônicas, um doce feito de açúcar, as virgens, as crianças vestidas de branco, que infelizmente eu acho que é uma tradição tão bonita que está se perdendo ao longo da história. Parece que os jovens não estão querendo mais vestido, estou sabendo, de mascarado, de curucucu. As mães cativarem suas filhas a vestirem de branco. Até faço um apelo ao padre, à igreja, que é uma tradição tão bonita, simboliza tanta pureza. E à noite, padre, acontecia assim então a procissão do Divino, aonde que ia o andor do Divino, a Irmandade do Santíssimo, o padre, a banda de música, tocando então um dobrado chamado Espírito Santo, muito bonito, de um compositor de Corumbá de Goiás. Então fazia essa procissão linda do Divino Espírito Santo. Tinha-se a Santa Missa, acabava-se a Santa Missa, erguia-se então um mastro do Divino Espírito Santo. Só que houve uma alteração histórica, trazendo então as cavalhadas para o domingo. E aí o que acontece? Então foi mesclada a procissão com o cortejo. Por isso que há muita confusão nisso hoje. O padre vai, o padre deixa de ir. Não precisa disso, não precisa daquilo. É grupo folclórico. Porque então houve a junção da procissão com o cortejo. Por isso que temos o andor, temos o imperador, porque tirou-se a procissão. Como é que fazemos uma novena para um santo e não temos procissão para esse santo? Um pouco irônico. Então, mesclou-se então nisso. E também houve, padre, algumas outras mudanças também. Até seria oportuno também entrevistar o maestro Aurélio, que antigamente acabava-se a cavalhada no primeiro dia. Se eu não me engano, o maestro também pode afirmar. Quando então Antônio Português saiu imperador, ele pediu então a coroa para ser coroado no domingo de Pentecostes. Então acabou a cavalhada, a banda foi e coroou-se então Antônio Português. Depois ficou então introduzido essa cultura de coroar o imperador. Mas você descoroa o imperador no alto da sua festa para coroar o outro que foi escolhido? Aí acaba a coroação, leva o imperador à sua residência, acabou-se ali o imperador atual com o mandato, pega a coroa e leva para sua casa, descoroando ele. Depois de 10 dias, dia de Corpus Christi, que é também a família do Dr. Sabino, desce-se o mastro, ou seja, o império descido. Desce-se o mastro que foi erguido em Pentecostes. E aí, à noite, após a missa, acontece a coroação. Acontece 2 hinos. O imperador, no qual o mandato está sendo vencido, é coroado novamente, toca-se o hino do divino, acaba-se o hino do divino, descoroa-se o imperador e já coroa o outro. Aonde que fica definitivo, introduzido na sua residência, naquele momento da coroação, a coroa do Espírito Santo. Então são coisas que cotidiano foram acontecendo na história e acabaram virando tradição, agregando-se. Então houve essa correção, o próprio maestro, já cansado, porque
acorda de madrugada, faz-se alvorada com a banda de música às 5h30 da manhã, descansa um pouquinho, tem o cortejo do imperador. Depois do cortejo do imperador da festa, almoça rapidamente, engole-se, né, doutor Sabino? E 1h30 temos que estar no campo. Começa-se então as carreiras, a cavalhada, e se estende, né, até às 18 horas. E aí volta, ou seja, não tem boca, saliva que aguenta tocar tanto nesse dia. Então o próprio maestro, conversando com a igreja na época, que era o pároco, o padre Anevair, junto com o doutor Pompeu de Pina, nosso querido delegado regional de cultura, chegaram ao consenso, então, de suspender essa coroação. Então seria oportuno, recomendo também a entrevista ao nosso maestro. Só dando um espacinho nas nossas colocações, a segunda listagem dos nossos imperadores, já no 51º, no ano de 1869, mais um padre imperador, Padre Antônio Tomás de Aquino. Depois seguem Joaquim Fleury de Souza Lobo, Modesto Pires da Penha, o alferes Francisco Antônio Rodrigues Ferreira, Bernardo Lobo de Souza Fleury Júnior, o alferes Francisco Antônio Rodrigues Ferreira novamente, Antônio Pereira da Veiga, Joaquim Pereira Vale Júnior, Capitão Joaquim Gomes Mendonça, mais um padre, Padre Simeão Estelita Lopes Edes, Francisco de Assis Gomes, Tenente Coronel Bernardo Lobo de Souza Fleury, Antônio Bernardo Lobo Fleury, Francisco de Assis Gomes, Antônio Gomes de Souza Lobo, Brás Aristófanes de Pina, o alferes Vigílio José do Nascimento, José Nunes da Costa Santos, Antônio Gomes de Souza Lobo, o alferes Joaquim Pereira Vale Júnior, que é no ano de 1888, que é o ano histórico para nós. Histórico pelo fato de ter sido escrita a Lei Áurea, né? Depois Francisco Herculano de Pina, Joaquim Fleury de Souza Lobo, Domingos Batista Ferreira, Tenente João Gonzaga Jaime de Sá Júnior, Manuel Moreira de Melo, Comendador Manuel Batista de Siqueira, José Lourenço Dias, José Pereira Guimarães, Pedro Batista Ferreira, Joaquim Manuel da Paixão, Manuel da Assunção Bastos, Romero Batista, José Gutenberg, já em 1901, Sebastião José de Siqueira, Benedito da Badia Mendonça, Bion Melquisedeque de Siqueira, Aristides Ideobrando de Siqueira, Antônio José da Veiga, Luiz de Araújo Godinho, Carlos da Badia Mendonça, José Lourenço Dias novamente no ano de 1910, Gereão de Siqueira, Absalão Gonçalves Lopes, Hermano Gomes da Silva, Joaquim de Faria Lobo, Benedito Nominato Gomes, Francisco Raul Lobo, Coronel Francisco José de Sá, Antônio José da Veiga, o centenésimo imperador do Divino Espírito Santo no ano de 1918. Bom, uma pergunta para o doutor Sabino. Doutor Sabino, nós sabemos que, graças a Deus, a nossa diocese, ela sempre foi muito vasta na questão das nossas vocações. E sabemos que as vocações vêm das orações do povo. Expressa para nós um pouco, a partir da experiência do senhor, a religiosidade do povo de Pirenópolis. Bom, pelo que a gente convive, né, participa, a gente vê que a nossa fé, ela tem profundidade. Tem um povo católico que
tem as suas dificuldades, mas é um povo que tem muita fé. A prova são as nossas missas, e sempre as igrejas estão cheias, se bem que as igrejas são pequenas, mas a gente nota que há um fervor, há uma busca de Deus. E não nos faltaram pessoas, né, que poderiam nos estimular, como os vigários e os padres coadjutores. E então há essa procura, essa busca, a gente sente esse fato, né? E apesar de haver muitos contras, televisão, o negócio, a vida agitada, mas há sempre um preocupar com Deus, com Jesus Cristo, né? A gente sente isso no vivenciar o cotidiano de cada dia. A gente percebe essa coisa. Agora, ainda falta, né? Porque o problema das vocações. As vocações aumentaram muitas. Eu tive a aventura de ser um seminarista, né? O Padre Primo me pediu, chamou, né? Pelas minhas participações nas missas, que as leituras eram feitas em latim, antes do concílio. Então ele me colocava no púlpito para ler o Evangelho, enquanto ele lia em latim, a gente lia em português. E aqui houve um convívio, eu mais o Padre Primo, né? Nas festas de São Sebastião, a gente participava juntos, né? E ele achou por bem que me convidar para ser um seminarista, que eu tinha vocação. E eu tinha muita vontade de aprender. E como eu era lavrador, eu não tinha oportunidades. E ele me disse que eu fosse para o seminário. Fiquei 1 ano na casa paroquial, ele já começou a me ensinar latim. Então eu fui para o seminário. Eu fui com reta intenção de ser padre. Mas entre ser e ter vontade de, há uma distância muito grande. Então depois de a gente ver, depois de ter acontecido o Vaticano II, né? E deu aquela abertura, a possibilidade de leigos participarem das atividades religiosas, então eu achei por bem que eu fosse então um participante, um leigo engajado na igreja, mas que padre para mim não dava certo. Eu não tenho aquela vontade, né, de ser padre. Não é vontade, é o que eu disse, o fato da gente querer e ser, há uma diferença, e eu fiquei nessa diferença. Eu queria, mas o ser mesmo, ser padre, para mim não leva jeito. Bom, e nisso então eu voltei, continuo sendo ministro da Eucaristia e faço isso com muito gosto. Agora eu gostaria, padre, de aproveitar e falar com o senhor, se tem a possibilidade de o senhor, como membro da igreja, na atividade litúrgica, de fazer com que as missas das novenas, ou seja, as novenas sejam realizadas com a missa. Porque há um quê de dissonância entre os dois hinos cantados, um após a novena e outro após a missa, depois da novena. Não só isso, o povo está ali para a novena. Então aproveitasse, nem de fazer essa catequese, seria essa liturgia, em um ato só. Não sei se tem possibilidade, se o bispo vai aceitar. Sim, vamos levar ao conhecimento de nosso pároco, ao conhecimento também do senhor bispo, né? Esta proposta, esta colocação do senhor, que, bom, parece ser muito oportuna. O porquê da pergunta em relação às vocações, exatamente para entendermos o porquê as músicas são cantadas em latim. É exatamente isto, né? No tempo de Dr. Sabino, as vocações sacerdotais eram atraídas, claro, pela vivência com o padre, mas também exatamente por causa da bela liturgia realizada. Em relação a isso, o próprio latim também. E isto é uma tradição que se guarda até os dias atuais,
podemos verificar isto na própria novena do Divino Espírito Santo, que é cantada toda em latim também. E que no domingo de Pentecostes, domingo do Divino Espírito Santo, a missa toda é cantada também em latim. E isto é reflexo e se mostra, né, a presença viva da vocação. E sabemos que vocação é Deus quem dá, Deus quem nos escolhe. Não somos nós que escolhemos. Daí vem o dizer da festa do Divino Espírito Santo, que alguns antigos sempre costumam falar, que o Espírito Santo escolhe quem ele quer. Não é a pessoa que escolhe o Espírito Santo, é o Espírito Santo que escolhe quem ele quer, né? É algo que nós que somos novos, sobretudo chegados em Pirinópolis, vamos escutando do povo mais antigo. Bom, voltando-se para o Eduardo, uma pergunta, Eduardo, o cortejo que acontece, eu quero que você faça um paralelo entre o cortejo que acontece para a entrada do campo e os diversos grupos de folclore, banda de couro, as pastorinhas, o Congo, enfim, tudo isso. Então, padre, respondendo então a sua indagação, a sua pergunta, esse cortejo, essa apresentação folclórica que acontece hoje, que antecede então as cavalhadas, foi criado e incentivado pelo nosso querido saudoso Dr. Pompeu de Pina, que então ele introduziu isso, as bandeiras entrando dentro do campo, porque nem todo mundo, padre, tinha a oportunidade de ver o cortejo, o imperador passando então na rua, né? Era de manhã e as pessoas moravam também, algumas nas fazendas. Então eles vinham logo à tarde para participar da erga do mastro, a queima de fogos, né? E também a procissão do divino. Então o Dr. Pompeu então introduziu isso, as bandeiras do divino entrando, depois entrando a bandeira azul, vermelha e branca, né? Então ele foi introduzindo aos poucos, era muito bonito. Eu, quando criança, eu ficava em cima do muro velho, vendo o Dr. Pompeu ensaiar a semana inteira, e cobrava-se muito, com rigor, o horário, né? Ele ia nas escolas, e tinha até uma disputa das moças, das meninas, para quem ia carregar as bandeiras, porque era porta-bandeira. Então era aquela disputa que hoje, infelizmente, temos que ficar brigando, temos que ficar em cima para tentar os meninos carregar a bandeira. Então acontece geralmente isso, né? No domingo, que é a abertura da festa, acontecem então essas manifestações folclóricas que antecedem as cavalhadas. Entram-se as bandeiras, logo após entra-se a banda de música, abrindo então, né, tudo isso, lembrando que a banda entra os 3 dias, no domingo, na segunda e na terça, né? E que essas manifestações folclóricas acontecem no domingo e na terça-feira, ou seja, abrindo e encerrando então a festa do Divino Espírito Santo. Depois da banda de música entra as catiras, né? Um grupo muito bonito, também hoje organizado pela Dona Séfora. Depois entra-se também a contradança, as pastorinhas, o Congo, né? Crianças vestidos, né? Dançando. Também entra-se a banda de couro, chamada Banda dos Pretos, a banda dos escravos, aonde a banda sai tocando, né? Quando começa a novena do Divino, né? Na sexta-feira, às 5 horas da manhã, sai a banda de couro tocando as caixas, as abumbas, no centro histórico, nos bairros da cidade, despertando, acordando assim a população, aonde que depois vai até a residência do imperador, aonde acontece então a famosa alvorada, onde o imperador então oferece um café da manhã, né? E aí, padre, o que acontece? Acontece então essa apresentação, a dança de fitas, as pastorinhas crianças, as pastorinhas infantis, acontece toda essa manifestação folclórica dentro então do campo, dentro da arena das cavalhadas. Bom, seguindo nesta linha, o porquê o nome de imperador foi dado ao festeiro da festa do Divino Espírito Santo?
Sim, padre. Então, o imperador, ou seja, do divino, ele é sorteado, ele é escolhido pelo próprio Espírito Santo, aonde que o próprio Espírito Santo quer fazer o seu império aqui na Terra, quer fazer seu império através dessa pessoa escolhida. Ou seja, padre, é uma pessoa que o Espírito Santo escolhe com propósito, ou seja, de ajudar as pessoas, de passar um recado, de ajudar também as famílias. Então, é o império do Espírito Santo aqui na Terra. Sim. Seguindo mais uma listagem de imperadores, já começando no ano de 1919. Cristóvão José da Veiga, Sansão Mamedes Lopes, Emílio de Carvalho, Joaquim Mendonça, Joaquim Propício de Pina, Virgílio de Araújo Goldinho, Horácio Alfredo de Sá, Aquiles de Pina, Aristel Jacinto da Silva, Gastão Jaime de Siqueira, João Luiz Pompeu de Pina, Joaquim de Carvalho, Homero Gomes da Silva, Major Félix Jaime, Coronel Francisco José de Sá, Luiz da Badia de Pina, João Alves da Costa. Aí aqui já vem o pai de Pompeu, no ano de 1936, Braz Wilson Pompeu de Pina. É isso mesmo, é o pai do Pompeu, né? Coronel Francisco José de Sá, Simval de Carvalho, Sansão Mamedes Lopes, Jacome de Siqueira, José Gomes da Rocha, novamente o pai de Pompeu, Braz Wilson Pompeu de Pina, em 1942, José Pereira Farinha, José Antônio da Badia, Joaquim Basílio de Oliveira, Ulisses Jaime, José da Badia de Pina, Dário Mendonça, Oliveira da Veiga, Francisco Arruda, que o doutor Sabino já citou, no ano de 1951. E no ano de 1952, o nosso saudoso Pompeu Cristóvão de Pina, nosso saudoso Pompeu, né? Grande colaborador da igreja. Agostinho de Pina, Salomão Afonso, Sandoval da Veiga, José Cristóvão Lobo, Eloy Basílio de Oliveira, Oliveira da Veiga, Aguinaldo de Sá de novo no ano de 1960, Joaquim Carvalho, em 1961, já em 1962, o filho mais velho do seu Wilson, Braz Wilson Pompeu de Pina, que é o Wilno, né? Wilno Luiz Pompeu de Pina, já no ano de 1962, Ronaldo Jaime, Sebastião Balduino, Inácio Félix, Mauro de Pina, Mauro, nosso amigo aí, Mauro de Pina, 1966, Abrão Luiz Pereira, Décio de Carvalho, Geraldo da Badia de Pina, o saudoso Duílio Pompeu de Pina, em 1960, né, o idealizador da Capela Nossa Senhora de Fátima, 1970, desculpe, eu errei a data. E no ano de 1971, já mais um da família Pompeu de Pina aí, já o filho do seu Wilno, doutor Wilno Luiz Pompeu de Pina, Alexandre Luiz Pompeu de Pina, no ano de 1971. Clóvis de Oliveira, José Inácio Gomes da Silva, Balduino Pereira, Benedito Nelly Clapini, Sonil Jacinto da Silva, Antônio Gonçalves, Lélio Figueiredo, esse daqui seria o Ditinho Figueiredo? Não. É o Ditinho Figueiredo. Manuel Inácio da Badia Aquino de Sá Filho, é o Eli de Sá? Ele chegou a ser imperador, Eli de Sá? Foi? Então, aqui está, Manuel Inácio da Badia Aquino de Sá Filho, em 1979. Geraldo do Espírito Santo Lopes, já traz o nome do Espírito Santo no nome. Benedito de Arruda, Wesley Magalhães Batista, Benedito da Luz, Samuel Pompeu de Pina, Antônio Wildes Peixoto, o nosso amigo Valdo Lúcio Cardoso, no ano de 1986, já citado pelo Eduardo aqui, o seu Otávio Francisco de Moraes, que era da Folia, né, no ano de 1987, Geraldo Espírito Santo Lopes, novamente, no ano de 1988, e o senhor, acho que ele já veio a falecer, o seu Carlos Ercílio de Campos Curado, no ano de 1989, o ano em que eu nasci, né? E
Não vou dizer os outros, porque os outros de 1990 até a atualidade nós teremos aí entrevistas com todos eles, né? Então nós observamos isso. Eu queria, antes de mais nada, também perguntar, aqui já encerrei as perguntas, mas vou perguntar aqui para vocês, a questão do próprio cortejo de ida e vinda do imperador, o que significa, o que significa também o quadro, em que ele está dentro do quadro, por quê? O que significa tudo isto? Ali, padre, o quadro, naquele momento, simboliza a dignidade, o reinado do Espírito Santo ali, a preservação do imperador com a sua família. E o colaborador mútuo com ele, que de primeira levava a salva, que com o passar do tempo, a esposa, a mulher, né, no caso hoje a imperatriz, é que conduz a salva. E aí o que acontece, padre? Aquele quadro ali, está o imperador com a sua família e o seu colaborador mor, né, que é conduzido por quatro crianças, quatro mocinhas, vestidas de branco, carregando o quadro, né, até a igreja matriz. Sendo ele, sai coroado da sua casa, da sua residência, até a igreja. Lembrando, padre, que o imperador, ele sai coroado da igreja, mas ele não entra coroado dentro da igreja, porque ali é Deus, ali é a casa de Deus, ali é a morada do Espírito Santo. Então ali em reverência, lembrando o fato da rainha Santa Isabel, no dia de Pentecostes, ela tira a sua coroa da cabeça, na porta da igreja, e coroa então ali o imperador, o festeiro, em Portugal, onde então foi introduzido então a coroação do imperador da festa do Espírito Santo. É interessante porque a coroação do imperador, dentro já da Santa Missa, ela faz alusão aos reis e imperadores que eram coroados em seus reinos, ou pelo Papa, ou pelo bispo da diocese, significando o quê? Você tem esta autoridade, você é o monarca, mas esta autoridade lhe vem do alto, né? Do alto. Então isso é muito bonito, ou seja, isso mais do que nunca confirma que é o Espírito Santo quem escolhe. A igreja está ali coroando para dizer, você é o imperador. Mas esta autoridade, ou seja, esta escolha lhe veio do alto, né? E, bom, a Irmandade do Santíssimo sempre esteve muito presente nas nossas novenas do Espírito Santo. Claro, em diversas outras novenas, mas principalmente no Divino Espírito Santo. E qual é digamos assim, a conexão que tem da Irmandade do Santíssimo, do Imperador, da coroa do Divino com a salva e o cetro? O que você pode nos relatar em cima disto? Então, padre, eu fiz uma breve pesquisa nos livros, até escaneei um dos documentos de 1890, um inventário... Você pode mostrar para a câmera? Né? Sim, padre, foi feito, eu fiz uma pesquisa, até agradeço o Marcos Vinícius, nosso secretário da Irmandade, esse inventário, e dentro dele alguns documentos também foram preenchidos. A Irmandade do Santíssimo, padre, uma ressalva, ela foi aqui autorizada pela coroa portuguesa e pelo bispo do Rio de Janeiro, Dom Guadalupe, em 1728, essa primeira organização religiosa do estado de Goiás. É a primeira atuante e mais antiga do estado de Goiás, a nossa Irmandade. E ela, então, é a detentora mor da cultura religiosa dentro do nosso município. Inclusive, ano passado, ela recebeu um título da Prefeitura Municipal e pela Câmara dos Vereadores como um patrimônio imaterial do município. E tramita-se também na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás também o título de estadual. Então, padre, aqui havia algumas moedas de prata dentro do cofre da Irmandade do Santíssimo, aonde que o presidente de honra é geralmente o pároco, o vigário.
Então nós temos o título de provedor, de tesoureiro, né, de secretário, de procurador e zelador, mas não presidente, porque o presidente é o pároco, é o atuante. Então compete-se então ao provedor, ao tesoureiro, as demais organizar a Irmandade do Santíssimo, desde a festa da Semana Santa, que é chamada Festa de Passos, a festa do Espírito Santo, as festas religiosas. Então aqui o padre Manuel Amâncio da Luz pede-se então que confeccione, também com a ajuda mútua dele, uma coroa para a festa do Divino Espírito Santo, aonde seria mantida e zelada também pela Irmandade e os próprios imperadores de cada ano assim circular. E aqui dentro do inventário, que depois foi passado ao tesoureiro, Sebastião Pompeu de Pina, no ano de 1890, relata-se a coroa, o peso, na página 8, relata-se também tudo isso. Eu gostaria depois também de estar passando ao senhor esse documento, relatando todo o arquivo e toda a história também. Lembrando que a nossa coroa do Divino, junto com os bens sacros da cidade, foram inventariados depois da queima da nossa centenária igreja, depois da tragédia com o incêndio. Houve-se então um registro de bens tombados pelo IFAM, porque então havia-se o perigo, o contrabando de peças religiosas. Então foi registrado e inventariado a coroa do Divino Espírito Santo dentro desse inventário, como patrimônio cultural da nossa querida cidade de Pirenópolis, sobre a preservação da própria paróquia e diocese, padre. Se o senhor quiser dar uma folheada também, dentro está a coroa do Divino. Aqui mesmo, padre, na capa, se encontra embaixo, aqui ao lado, a nossa coroa do Divino. Aqui, né, se encontra também a nossa coroa do Divino, com peso, registro, e dentro também foi marcado com um timbrado, um número, que não pode haver o tráfico dessa coroa sair, principalmente também pela Interpol. E foi feito ano passado pela ação da salvaguarda, uma ação promovida pelo IFAM, né, da preservação também da festa do Divino Espírito Santo. Dentre elas também, padre, acontecem as principais manifestações folclóricas, né, as principais ações também da ação de salvaguarda, na preservação mútua dessa cultura tão bonita e religiosa também. Então aqui, padre, dentro também do livro tem toda a história da nossa amada festa do Espírito Santo. E eu atrevo a dizer aos nossos internautas, aos nossos amados pirinopolinos, que a festa do Divino ela é nossa. É a festa da cidade. É a festa que a gente relembra do pai, da mãe, do avô. É a festa que traz saudade. É a festa do amor. Chegando à festa do Divino, quem que não a lembra da mãe que cantava no coro, do pai que erguia o mastro, daquela ajuda financeira, daquele queijo, daquela dúzia de ovos que ia para o imperador? É a festa nossa. E faço um apelo também a todos da nossa preservação. A festa deve ser preservada com integridade, com respeito. É uma festa religiosa. Lógico que nós temos a nossa diversão, a nossa parte social dentro da festa, como família. Mas nós devemos preservar as nossas tradições. Hoje, eu fico triste. Ano passado tive o prazer, né, fui convidado pela prefeitura para ajudar a organizar a festa, junto com o imperador Selmo, também o Sr. João Pé de Chumbo e demais outros imperadores que ajudei ao longo da história dentro da igreja. A gente sente, padre, que quando a coroa entra na casa dessa família, tudo muda. É o Espírito Santo ali, é uma paz que reina. E hoje eu vejo a intervenção do mundo, da evolução dentro da nossa querida festa do Divino. A gente está perdendo a essência. Nós estamos com uma crise hoje, não é uma crise simplesmente política, não é uma crise financeira, mas é uma crise de valores sociais, uma crise de ética social, que está degrinindo e, infelizmente, está nos apartando
daquilo que é saudável, como disse o Dr. Sabino, daquela simplicidade de se vestir de mascarado, de sair, de se divertir, mas com ordem. Chegaram a um ponto de ter números para organizar os mascarados aqui, sempre que nunca teve isso, mas foi um caso à parte, uma pessoa cometeu um crime vestindo uma máscara. Mas então a gente reflete um pouquinho, daqui para frente, como será a festa? Como é que vai ser a festa do Divino daqui a alguns anos? Nós estamos vivendo um estado de calamidade mundial, essa pandemia do Covid. O que será que está por vir? Eu paro e reflito. Eu organizo, criei uma cavalhada infantil também com a ajuda do nosso saudoso querido Dr. Pompeu. E eu percebo o gosto das crianças, a cativação das crianças pela simplicidade. Vamos fazer a festa com amor, trabalhar unidos, porque não tem ninguém melhor ou pior do que ninguém. Somos todos escolhidos por Deus, e o imperador é esse organizador mor principal da festa. Muito bem, então, pelo que o Eduardo acaba de nos falar também, então a Irmandade era também uma protetora, por assim dizer, salvaguarda também da própria coroa, é isso, né? A própria coroa do Espírito Santo, que hoje ela é responsabilidade do pároco, né? Como presidente de honra da Irmandade, ela é responsabilidade do pároco também. Então, nós queremos aqui agradecer a presença do Dr. Sabino, é o ministro mais antigo que nós temos aqui em Pirenópolis, né? 43 anos de ministério da comunhão eucarística. Então, desde já agradeço pelo sim e pela dedicação também que o senhor nos deu. E agradecer ao Eduardo que todos os relatos contados nesta transmissão. Deus abençoe e proteja muito. E obrigado realmente por compartilhar conosco, também nossos amigos internautas, um pouco da história da festa do Divino Espírito Santo. A vocês, nossos caros internautas, a partir de amanhã e já iremos começar a mostrar um pouco a história, a vida e também um pouco o relato das festas que aconteceram do ano de 1990 até a atualidade. Deus abençoe cada um de vocês, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus acompanhe cada vez mais. E viva o Divino Espírito Santo! Viva!